Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Hoje no nosso programa vamos conhecer o aplicativo Botânicos, desenvolvido pelo Centro de Ciências e Tecnologia do Unifeso. E na sequência vamos saber a quantas andam a confiança depois da crise da Petrobras no mercado de petróleo e gás. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje estamos recebendo aqui o professor José Roberto e também o Lucas, José Roberto Andrade, Lucas Andrade, pai e filho, são professores do Centro de Ciências e Tecnologia do Unifeso, e eles vão contar para a gente a respeito desse novo software desenvolvido no Centro de Ciências e Tecnologia, que é o Botânicos, não é isso? Uhum. Professores, o que é exatamente esse software? Como que ele funciona? Primeiro, obrigado pelo convite, Michele, tá de volta ao programa. O software ele foi desenvolvido em um projeto de iniciação científica de 2015. Que a gente estava trabalhando no mapeamento do campus Quinta do Paraíso, e é um mapeamento de áreas que precisavam, assim, algum tratamento, levantamento mesmo, pensando na sustentabilidade do campus. Áreas degradadas? Não só áreas degradadas, fazer um levantamento completo do campus, edificações, arruamentos, a parte de floresta, a parte de pasto, para a gente ter uma visão global do campus em termos de georreferenciamento, em termos de coordenadas mesmo, e em cima de imagens de satélite. E aí, na época, a gente começou a ver esse problema de áreas que precisavam ter alguma recuperação ambiental. E resolvemos pegar uma área, conversando com o pessoal da administração, e definimos uma área que seria interessante a gente plantar mudas, assim, pensar mais em termos de regeneração da vegetação, e começamos a trabalhar nessa área. E aí, usando o GPS, usando as ferramentas que a gente tinha lá no centro, mas a gente sentia a falta de um aplicativo que em campo a gente pudesse coletar os dados e fazer um tratamento preliminar ali dos dados e coleta mesmo de informação. E aí, na época, o Lucas estava trabalhando já em um aplicativo mais voltado para uma estufa, de mudas assim que ainda estavam pequenas, que não iam para campo ainda, e fazendo o cadastro dessas mudas, já num aplicativo móvel. Para celular? Para celular, isso. E aí eu sugeri que, se ele queria se integrar a esse projeto, ele ainda não era professor do Unifeso na época, ele estava fazendo mestrado, e se ele queria trazer esse aplicativo para a gente coletar os dados nessa área do projeto piloto. E aí ele gostou da ideia também, inclusive para desenvolver o aplicativo, já vendo uma aplicação dele real. E a gente começou a trabalhar nisso, e começamos a coletar os dados e armazenar dentro de uma base que depois foi transferida lá para o laboratório, para o laboratório de projetos de prototipagem e tratado aí num nível mais detalhado. E você, Lucas, como que foi trazer esse projeto que você já vinha desenvolvendo, para participar junto com o professor José Roberto? Então, na época a ideia original do aplicativo era a gente desenvolver algo, uma base que a gente conseguisse armazenar, de uma forma digital, o conteúdo que muitas vezes a gente vê em livros hoje em dia, em livros de biologia, livros de botânica. Então, muitas vezes, hoje em dia a gente tem dificuldade, por exemplo, de identificar uma determinada planta, qual a espécie, qual a área de plantio mais adequada para uma determinada espécie. Então, com o intuito de facilitar o acesso e a pesquisa para essas informações, a gente começou a desenvolver esse aplicativo para celular para a gente ter isso tudo à mãos, em mãos, poder consultar em campo e não só consultar, mas também atualizar informações com dados reais de campo. Então, esse aplicativo ele funciona não só como uma maneira de você imputar os dados,
mas também como uma possibilidade da pessoa pesquisar em campo. Eu olhei aquela planta ali, eu não sei qual é a espécie e tudo mais. Você pode pesquisar nessa base para identificar isso por aí? Isso. Existem alguns atributos, né, algumas propriedades ou características das plantas que você pode, dos vegetais, que você pode procurar, consultar na base e aí tentar relacionar com o que você está vendo na realidade. Hoje em dia existem alguns aplicativos que até tentam, por meio de fotos, você tira uma foto da planta e ele tenta sincronizar ou fazer a pesquisa com alguma outra foto que ele tenha na base. Mas muitas vezes isso é difícil, porque você tem um tratamento de imagem ali muito complicado por trás. As plantas são muito parecidas, dependendo da espécie, né? Então é muito difícil fazer a identificação assim. No caso do Botânicos, é interessante porque a gente cria essa base dentro do interesse, né? Por exemplo, nesse caso lá do projeto piloto, a gente cadastra as espécies. Então a gente plantou uma determinada muda ali, né? Por exemplo, o cedro crangerana, né? Que é uma espécie nativa que a gente plantou lá no campus. A gente planta aquela muda, marca o posicionamento onde ela foi plantada, tira uma foto do plantio, entra com a data do plantio, né? E alguma característica dela que a gente queira colocar. Isso no aplicativo. E aí vai acompanhando o crescimento. Tá? Então, aí, no caso, na medida que você marca essa posição onde a planta foi, que está ali cultivada, né? Isso depois você pode consultar, a planta já cresceu, você vai ter a localização dessa planta? Não só a localização, mas a sequência de fotos do crescimento dela. Então você vai passando pela foto, você vê ela pequenininha, ela crescendo, então a gente tem fotos, inclusive, com ela já florescendo, alguma praga, né, algum inseto que atacou a planta. Você fotografa lá no dia, ele já vem marcado a época que aconteceu aquela infestação. Assim, a gente pode anotar no aplicativo também a medida que foi tomada para corrigir esse problema. Isso tudo fica cadastrado na base de dados. E em campo você pode consultar isso tudo. Não só o nome dela, mas todas essas características da evolução da planta, né, do crescimento. É quase que um álbum, igual um álbum de criança, né? Você tem lá o primeiro dentinho, você tem, né, o crescimento do cabelo. E, assim, na prática, quais são as vantagens de se usar esse aplicativo? Como o Lucas falou, né, a ideia inicial foi mais como uma base de dados para consulta assim, de dados científicos mesmo. Inclusive foi a ideia lá para o campus, para esse trabalho. Mas ele pode, inclusive, ser usado em outras aplicações também, né? Então, vai depender do usuário de como ele quer trabalhar, porque é o usuário que vai definir a base e as características da planta que ele vai entrar. Essa base, no início, o aplicativo vem com a base vazia, né? Você define a base e aí fala, eu vou entrar com tal planta, tal espécie, o nome científico dela, se for o caso, tá? E característica, data de plantio, data de por exemplo, florescimento e a posição, né, dela no local. Por exemplo, uma pessoa que tem alguma horta caseira em casa, ela pode cadastrar, né, as espécies que tem na horta caseira e fazer o acompanhamento de qual que é a espécie de hortaliça que é mais adequada, qual a época de plantio mais adequada. Então, você consegue manter isso tudo no celular. E aí, como o aplicativo ele é bem genérico atualmente, você pode inserir dados de uma horta caseira, pode inserir dados de um jardim, de uma estufa, de uma área de reflorestamento. Então, qualquer tipo de espécie vegetal ou qualquer tipo de aplicação, você consegue adequar o aplicativo para isso. Então, ele acaba servindo também como um instrumento que pode ser usado pelo agricultor familiar, principalmente aqui na nossa região, né? Que a gente tem uma riqueza muito grande dessa produção. Ele, inclusive, pode até ser pensado em uma próxima etapa para uma plantação maior, né? Então, no momento, a gente está cadastrando espécies, né, espécie por espécie, ou tipos, né, por exemplo, uma horta, né, ou determinado tipo de hortaliça, né, de vegetal ali, mas a gente pode depois pensar em uma aplicação para áreas maiores, né, que aí poderia, a partir da mesma ideia, né, coleta de dados, coleta das imagens, o georreferenciamento, a posição marcada
ali no local no mapa, porque isso aparece também no aplicativo. Então, um mapinha e o ponto no mapinha onde tem aquela espécie. A gente pode pensar não só como pontual por espécie, mas por áreas. Seria uma evolução assim futura do aplicativo, né? Aí para plantações maiores. Que aí né? a pessoa também pode consultar, por exemplo, uma pessoa que planta alface, ela pode saber quantas outras pessoas plantam alface também na região. Fazer uma comparação. Isso tudo seriam projetos assim de futuros, mas que são possíveis de ser implantados, né? Eu acho que o diferencial do programa mesmo, do aplicativo, é você ter esse acesso ao dado em campo. Então você está, por exemplo, no meio lá da sua plantação e quer ter o acesso. Você não precisa levar um notebook, você não precisa ter um acesso remoto. No celular você já consegue acessar aquela informação que no momento está local, né, no celular, mas que futuramente a gente pretende fazer com esse carregamento na base, no laboratório e trazer de volta num servidor, fazer isso automaticamente. Na hora que você cadastra no celular, ele alimenta uma base lá ou na sua casa, ou no laboratório em que você trabalha, onde for, né? E aí não fica também sobrecarregando o próprio celular, né? Porque você só coloca essa informação ali naquele momento, dá ok e ela vai para lá para o servidor e depois você, quando carrega, traria isso do servidor. Porque esse é um problema, né? Até das imagens, eu acho que o Lucas poderia comentar. Uma das dificuldades que a gente acabou encontrando também é a quantidade de imagens. Dependendo de quantas fotos você tira e da qualidade da câmera do seu celular, isso daí pode sobrecarregar bastante o cartão, né? A memória do celular. Então, até um dos desafios que a gente teve durante o desenvolvimento foi o desempenho para a gente ter um aplicativo que consiga responder de uma maneira adequada, né, sem muitos problemas, e a gente conseguir manter todos os dados, todas as fotos possíveis de você conseguir visualizar em uma mesma tela, né, só passando, arrastando o até para você ter a evolução, né, da planta, né, que a gente estava falando. Quanto mais fotos você tiver, e por um maior período de tempo, você tem ali em campo, né, a evolução dela. Por exemplo, teve um ataque de cochonilha, de pulgões numa determinada planta ou de formiga, e você quer saber se já houve um ataque, quando houve esse ataque, até para comparar épocas. Mas aí, no caso, na sua planta, né? Na sua plantação, na que está cadastrada. Assim, naquela que você cadastrou na sua conta. Isso. Mas aí, por exemplo, digamos que eu tenha um sítio, né, e a pessoa que está nos assistindo em casa tenha um sítio a, 10 quilômetros do meu. Né? Aí eu fui, cadastrei, botei todos os dados ali dos problemas que eu tive. Aí a pessoa que está lá também fazendo a mesma coisa começa a colocar os dela. Ela teria como ver, saber como que eu resolvi o meu problema? No momento, ele fica, como a gente falou, ele fica carregado no seu celular. A não ser que ele tivesse, por exemplo, a gente tivesse carregado essa base num servidor, aí poderia e aí ser você essa disponibilizasse o feita, acesso, né, para outra pessoa. Então os dois acessariam isso. Mas isso no momento isso o potencial. Tem muita coisa que a gente pode desenvolver ali, né, que a gente pode implementar. Inclusive a ideia de hoje é essa, a integração mesmo, né? Então isso é uma coisa que, primeiro, não é tão simples, né, em termos de desenvolvimento, até por causa de acesso, segurança, né, no caso, por exemplo, de laboratório de instituição como nós do Unifes, a gente não pode abrir a base de dados do laboratório ou o computador ou servidor para qualquer pessoa. Mas existe a possibilidade da gente pensar num desenvolvimento que seja aberto, né? Então, por exemplo, do Vigideng, né, que a gente quer disponibilizar uma informação para a população de uma maneira geral. Como que a gente poderia disponibilizar esses dados de uma maneira aberta, que não precisasse ter esse código de acesso por problema de segurança? É possível fazer uma implementação. E no caso do que já é feito nesse campo experimental, quais foram esses resultados? Que outros, porque eu trabalho também, como você falou, da integração, né? Então não é só a ciência da computação, mas são as engenharias, a biologia, né, a farmácia. Quais esses resultados que vocês já podem trazer para a gente? Então, o resultado principal, concreto que a gente teve
foi esse mapeamento, a gente plantou 53 mudas de espécies diferentes, a maioria nativa, numa área do campus, né, que foi, inclusive, como eu falei, né, que foi coordenada com a administração do campus, inclusive uma área que depois as árvores vão crescer, são só árvores mesmo, né, então são árvores que vão crescer, para fazer uma cobertura vegetal naquele local ali, né. E aí essas espécies a gente acompanhou durante todo o ano de 2015 a evolução do crescimento dela através de gráficos, né? Problemas que ocorreram, a gente notava tudo a partir dos dados do Botânicos. E em 2016 a gente já tinha começado um trabalho de um aluno da engenharia ambiental usando os dados do Botânicos. E em 2016 agora ele deve defender o projeto de TCC dele, agora que ele usa esses dados. E aí, inclusive, a gente agora está trabalhando não só com botânicos e com o GPS, né, Teodolito e outros equipamentos, mas como o drone também, né, que a gente tem agora no centro. Então, fazendo a comparação das imagens ali através de voo de drone em cima da região que foi mapeada, né. Então, todo esse mapeamento a gente tem no laboratório e a gente tem a base de dados com a evolução do crescimento dessas espécies que foram plantadas, né. Uma outra aplicação também que é interessante é com o pessoal do curso de Ciências Biológicas, né. Então, o Carlos Alfredo, a gente conversou com ele, tem um projeto do Floresta Escola, que eu acho que ele já comentou aqui, né, a gente já conversou. No programa, que a Eliane também na mesma época estava acompanhando esse trabalho de PICPE também, né, coordenado pela Eliane. E lá também eles têm 300 e poucas mudas, se não me engano, né, plantadas, né, que seria um outro potencial também para a gente usar o aplicativo do Botânicos ali. A gente não chegou a utilizar porque ele foi desenvolvido para o Windows Phone, na época que é o que a gente estava trabalhando. E o pessoal usava o outro sistema, né, o Android. A ideia também é a gente passar isso agora, como o Android é muito mais utilizado, a gente disponibilizar em outros sistemas, né? No iOS, né, da Apple, como... Na verdade, existem, né, com o passar do tempo, em 2015 a gente ainda não tinha essa facilidade que a gente tem hoje para desenvolver para as 3 plataformas de celular. Mas, se eu não me engano, foi final de 2015, início de 2016, a Microsoft liberou, né, uma outra plataforma de desenvolvimento que a gente consegue agora, o mesmo aplicativo, desenvolver sem grandes modificações, disponibilizar ele para as 3 plataformas, então para Android, para o iOS, né, no iPhone, e para o Windows Phone. Não só os 3, na verdade, mas até mesmo para um aplicativo desktop. Então, se você tem a base, né, cadastra ela no seu celular, você poderia chegar no seu computador e ver a mesma interface que você tem no seu celular, você iria enxergar ela no computador. Isso também eu ia perguntar, né? Quando vocês acham que vai estar disponível, já tem... Em outras plataformas? Quem quiser participar dessa pesquisa, né? Ou contribuir nos testes do programa, porque pelo que eu entendi, ele não está ainda disponível para você baixar numa lista. Não, ele está na loja do Windows Phone, ele está disponível. Mas aí a pessoa tem que ter um celular com o sistema da Microsoft. Para quem ainda não tem, mas se interessou... Aí teria que procurar a gente, né, alunos que tenham interesse em desenvolver nessa área, até para migração. Isso eu acho que a próxima etapa seria essa, né, migrar principalmente para o Android, né. Então a gente disponibilizar em outras plataformas, na loja da Google também, né, a gente já disponibilizou, né, na loja do Windows Phone, mas para ter um acesso maior, inclusive para contribuições, como você está falando, seria interessante a gente colocar na Google, na plataforma do Google, que as pessoas têm mais, né, o celular com Android. Mas alunos da instituição que têm interesse em desenvolver trabalho de TCC, trabalho de iniciação científica, procurar a gente lá no laboratório, né, no LPP, lá do Unifes, que a ideia é montar grupos de trabalho mesmo, né? Então, vinculando o pessoal da ciência da computação, das ciências biológicas, da engenharia ambiental, né, e de outros cursos, né, que têm interesse também. E no caso dos agricultores, ou mesmo daquelas pessoas que moram na cidade, mas que têm a sua horta em casa, o seu jardim, que quiserem também participar desse teste, desse momento, é possível?
Teria que ter o Windows Phone, né? O sistema com o Windows Phone no momento, né? Espero que em breve a gente disponibilize, né? Então, mas para quem tiver, pode participar. Pode. É só entrar na loja, né, do Windows Phone, tem lá Botânicos com K, e aí baixa o aplicativo. É gratuito? Gratuito. Você baixa o aplicativo e vai ter que montar a sua base, né? Então você vai criar assim, o que eu quero fazer. Eu quero fazer, no caso, uma horta, então o que eu quero cadastrar? Espécies de vegetais, que espécie? Época de plantio, foto da evolução da espécie ali. E pode manter isso no próprio celular, se não for uma coisa muito ampla, até para conhecer o aplicativo. Né? Para ir se familiarizando com a ferramenta. Isso já é possível com a plataforma do Windows Phone. E no caso desse aplicativo, ele é todo em português, ele é fácil de usar? Como que é essa parte do usuário? Ele é todo em português, no momento ele só está disponível na loja do Windows Phone no Brasil, então todo ele em português. Com relação à usabilidade, assim, hoje em dia tudo que a gente praticamente faz é em celular, então boa parte da interface, né, a gente já está habituado com o tipo de interface de um celular. Então não tem nada muito complicado, é como se fosse se você estivesse acessando uma lista de e-mails, por exemplo. Só que ao invés de e-mails a gente está vendo o nome das espécies que a gente está cadastrado. Então você clica ali e você vê quantas mudas você tem daquela espécie. Então é bem intuitiva a interface, né? E se você clicar, por exemplo, escolher uma muda, ele já vai para uma interface em que tem as fotos em cima, em que tem os dados, o posicionamento, o mapinha. Porque aí você arrastando também, né, no próprio celular ali, arrastando as fotos, clicando nela, você vai ver a foto ampliada, né, no próprio celular também. É bem intuitivo, bem simples assim. E como que vocês avaliam o impacto desse projeto na formação dos estudantes do Unifeso? Eu acho assim, muito legal, inclusive o retorno que a gente teve, né? Tanto da computação, na época desse trabalho, a gente tinha 2 alunos, né? O Rafael, né, lá da ciência da computação, da engenharia ambiental, e o Guilherme Pires, que já se formou da ciência da computação. E, inclusive, eles usavam, cadastravam junto, a gente testava em campo o aplicativo, né, validava em campo e já ia trabalhando na base de dados no laboratório. Isso eu acho que motivou muito os dois, né? Que eles tinham um aplicativo que a gente cadastrava em campo, jogava ali e tal. Aí vamos colocar e ver essa evolução no gráfico aqui, pô, legal, isso daí dá para me incluir no trabalho que eu estou desenvolvendo, ou no TCC futuro. Então, eu acho que isso motiva muitos alunos, né? Eles participarem do desenvolvimento de uma aplicação e verem os resultados já na prática, no próprio celular e numa base de dados, né? Então, isso eu acho que é bem interessante, né? Isso acaba contando também para a formação do próprio aluno, né? A gente acabou certificando, né, a gente conseguiu fazer o registro de software do Botânicos, né, junto ao INPI, e aí a gente acaba agregando, né, formação e conteúdo para o currículo do aluno. Muitas vezes o aluno fica sem saber durante a faculdade o que ele pode desenvolver, além de uma iniciação científica ou de o próprio TCC, mas hoje em dia você já consegue trabalhar com empreendedorismo ou empresa júnior, no caso da computação. E sair, desenvolver inclusive, um produto, com um software registrado que vai para o currículo do aluno também. Isso valoriza muito. Isso, né? É muito bacana, né? O Botânicos foi o segundo software que a gente registrou pelo Unifes, né? O primeiro foi o Vigideng, né? E depois, o Botânico, inclusive, o registro foi bem mais rápido, né? Foi assim, em 2 meses ele já foi aceito. E que venham os próximos, né? Com certeza. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa, no Conexão Unifeso. Quero saber mais sobre esse, né? Como se fosse a árvore, né? O crescimento da aplicação desse software, que eu acho que vai ajudar muito as pessoas. O Vigideng a gente já tem uma etapa, né, que a gente já está dando continuidade, né, para ele, depois a gente pode até conversar em um outro dia, né, sobre ele. O Botânicos é a mesma coisa, a ideia é a gente ampliar, né, para ter um escopo, inclusive, voltado para a área de agricultura mesmo. Então, estamos à disposição, quando precisar. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. E voltamos já já
No próximo bloco, vamos conversar sobre os impactos que a crise da Petrobras tem causado no mercado de trabalho na área de petróleo e gás. Não saia daí, é um minutinho só.